Oi, heróis! Oi, heroínas! Então, estamos aqui hoje para falar sobre mais um filme. O filme do... Hércules! Não, esse teu cabelão aqui, tu parece filho do Hércules, né? Tu tem a força de Hércules? Deixa eu ver seu músculo aí. Aqui, ó. Porque, gente, aqueles músculos do Hércules, que Hércules forte. Pra mim, o Hércules é o Hulk da Marvel, né? Muito forte. Ou o Thor, ou ainda Sansão. Pra quem viu os filmes, eu achei ele muito comparado assim com Sansão. Mas enfim, a filha do rei vai até. Ele tem uma equipe, né? Ele não trabalha sozinho, ele não luta sozinho, ele tem uma equipe de guerreiros. E que ele foi conquistando esse guerreiro ao longo do tempo. Em cada guerra, ele conquistava um alinhado, um amigo para estar batalhando do lado dele. Em cada cidade que ele ia, ele conquistava uma pessoa para formar o exército dele. E que, por sinal, não era nem um exército, porque era tão pouca gente. Um povo, assim, era uma minoria tão grande, mas uma minoria em potência, em termos de força e em termos de inteligência, de poder, de guerra mesmo. Eles eram bem treinados para guerrear. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, apesar do Hércules ser filho de Zeus, né? Ele era um filho de Deus, ele era considerado semideus, porque ele era filho de um deus com uma mortal. Então ele era considerado um semideus. E apesar dele ser filho desse deus tão conhecido, em Atenas ele também, o que eu percebi nele foi uma humildade tão grande. Nossa, que homem grande e de coração humilde aquele. Porque nem ele se considerava esse guerreiro que ele era. Ele não se considerava a pessoa importante que o sobrinho dele ficava engrandecendo ele, contando as histórias dele, engrandecendo ele para o povo. E o povo ficava ouvindo as histórias assim, completamente entusiasmado. E onde o povo não acreditava nele, no poder do Hércules, ele tinha aquele menino, era o sobrinho dele, era o Ialau, se eu não me engano, era Ialau, o sobrinho dele. Ele tinha o poder de convencer as pessoas de que Hércules realmente era filho de Zeus, ele era um guerreiro imortal. Tanto que numa hora lá, num determinado momento lá, numa cena de uma guerra que ele se feriu, o Hércules ficou ferido, ele veio, cobriu e falou: cubra-se, não deixe que seus homens vejam seu guerreiro ferido. Então, se ele procurava, o sobrinho dele procurava proteger, além de engrandecer a história dele, ele procurava proteger o tio dele, que era o Hércules, né? Para que conservasse essa imagem de guerreiro, para que essa imagem de guerreiro fosse conservada na vida dele. E outra coisa que me chamou a atenção é tanto que ele mostra os acessórios que Hércules usava, ele mostra o capacete, ele mostra pro povo, esse é o capacete de Hércules e tal, essa é a couraça, o peitoral dele que foi feito de um material indestrutível, do couro do javali, que é indestrutível e tal. E ele fica. O escudo de Hércules, que era feito de uma potência lá, de coisas bem resistentes que não se desgastavam. E teve um determinado momento lá em que a filha do rei, que inclusive eu estou usando essa tiarazinha em homenagem a ela, né? Não tem nada a ver, mas eu estou usando. A filha do rei foi contratar Hércules e sua equipe para vencer uma guerra pelo pai dela. Só que na verdade tudo isso era uma trama, porque a guerra, o rei na verdade queria que Hércules morresse nessa guerra. Tanto é que quando Hércules e sua equipe chegou nesse determinado lugar, ele viu os homens eram fazendeiros, eles não eram homens preparados para guerrear, não eram homens de guerra, eles eram homens fazendeiros. E o rei queria que esses homens lutassem com Hércules. Porque o rei sabia que os homens estando despreparados, eles perderiam a guerra e Hércules morreria, porque Hércules e sua equipe não daria conta de vencer uma guerra inteira, né? Ele precisava de soldados. Mas como o povo não estava preparado, então todo mundo ia morrer, inclusive Hércules, porque a trama da história era matar Hércules, era que Hércules morresse. Só que não nada disso, né? Aconteceu outra coisa. E assim, outra coisa que me chamou também a atenção, que lá tinha um vidente. Muito engraçado aquele vidente. Como é que era o nome dele, Moisés? Não Então, aquele vidente, ele sabia do que ia acontecer. Onde eles iam guerrear,
toda vez que eles iam fazer uma guerra, consultavam para esse vidente, perguntavam para ele: nós vamos vencer? Nós vamos morrer? E o vidente sabia dizer se venceria ou não a guerra. Embora em uma das guerras lá, o vidente falou: talvez seja hoje o dia dele, né? Ele falou: o meu dia não é hoje, mas talvez seja o seu. Então nem tudo esse vidente sabia. Aí eu lembrei das visões de Raven, né? Porque para quem foi jovem, para quem é jovem e assistiu, não sei nem se ainda passa, mas para quem assistia Visões de Raven, sabe, das visões assim. Só que uma coisa que me chamou a atenção, porque quando as flechas em chamas vinham, ao invés dele correr se defender, não, ele fazia o teste de vida. Ele abria os braços e simplesmente esperava a morte chegar. Então, quando a flecha não atingia ele, ele sabia que ia vencer aquela guerra porque ele não tinha morrido. E em uma outra ocasião, ele teve a visão de que ele morreria naquela noite com uma flecha em chama que acertaria o seu coração. Aí tá, né? Aconteceu o momento da traição lá, que a filha do rei trouxe a equipe dele, foram lutar pelo rei, o rei Cotes, que inclusive esse rei foi o maior vilão lá, enganando todo mundo, porque ele queria era que Hércules morresse. Por fim, ele ficou contra a própria filha, ficou contra o neto, porque ele não queria... Ele era muito ambicioso, na verdade, esse rei. O rei... Como é o nome dele? Cotes. Ele era muito ambicioso, então tudo que ele queria era conquistar o reino. Tanto que ele fez aliança com um reino do lado, vizinho, que foi exatamente o rei que matou a família de Hércules e que Hércules não sabia. Durante o filme, Hércules tem uns surtos, ele tem umas visões, ele tem uns sonhos, ele tem uns surtos no meio da noite, que ele vê coisas, ele vê a esposa morta, os filhos, mas ele não sabe ao certo como isso aconteceu. Porque ele não... Quando ele acordou, ele estava ali com a família morta, mas ele não sabia o que tinha acontecido. Então, para todos os efeitos, ele tinha matado a família dele. Porque só ele estava vivo. E ele não se lembrava de que tinha cometido esse assassinato. Então, ficou muito confuso na mente dele. E essas cenas se passavam na mente dele. Até que no finalzinho tudo é esclarecido, né? E não foi ele quem matou a família. Mas enfim. Aí esse rei tem. O vidente tem uma visão de que uma flecha em chamas vem e atravessa o coração dele. Na hora da luta lá, realmente nesse dia, nessa hora que essa flecha vem, novamente ele se entrega para a morte. Ele abre os braços e recebe. Se prepara para receber. E aí Hércules chega na hora, pega a flecha em chama, devolve o inimigo e derrota o inimigo e ele fica livre. Ele não morre, ou seja, a visão dele falhou, né? Nas visões de Raven, foi possível evitar a morte dele. Outra coisa que me chamou a atenção foi exatamente o exército de fazendeiros. Como os homens eram fazendeiros, eles não eram treinados em guerra, então Hércules teve que trabalhar aqueles homens, teve que treinar, Hércules e sua equipe, né? Teve que trabalhar aqueles homens, treinar aqueles homens, preparar aqueles homens para a guerra, para a batalha. E depois que os homens estão todos preparados, todos assim no ponto, no nível para guerrear, esse rei ganha a guerra, que na verdade é Hércules quem ganha a guerra, né? Porque o Hércules, ele mesmo se considera um mercenário que luta em troca de ouro. Então ele recebe tributos para ganhar, para conquistar cidades para outros reinos. Ele é tipo assim, contratado para guerrear por aqueles reinos, conquistar alinhados para outros reinos, e aí ele recebe o tributo dele. Então, aí esses soldados foram preparados por Hércules. E no final do filme, uma coisa que me chama a atenção: por obediência ao rei, os soldados não se rendem a Hércules. Mesmo sabendo, conhecendo a história de Hércules, sabendo que ele é um grande homem, que ele é um grande guerreiro, porque foi ele quem treinou aquele exército, ele ganhou guerra com aquele exército, o povo viu a batalha dele, viu ele guerreando, sabia que ele era um grande homem, e mesmo assim o povo não desobedece ao rei para ficar em favor de Hércules. Daí, Hércules é traído, juntamente com toda a sua equipe. E quando o Hércules está lá preso, ele se rende. Tem um determinado momento que, para salvar a vida de uma criança, ele se rende. Nessa rendição, ele é preso, ele e toda a sua equipe ficam presos, se tornam prisioneiros do rei. E naquele momento, Hércules se entrega.
é como se ele fosse apenas um humano. Acabou o Hércules guerreiro, acabou a força, acabou tudo. Ele se entrega ali. Só que tem um companheiro de cela que esse amigo fica instigando ele, lembrando quem ele é. Aí esse amigo fica, quem é você? Lembra das suas guerras, lembra das suas conquistas, lembra quem você já venceu. E Hércules era um grande guerreiro. Ele conseguiu provar que era filho de Zeus exatamente vencendo os 12 desafios das missões impossíveis que foram lançadas para ele. Então, assim, ele realmente era um grande guerreiro. Mas naquele momento ali, ele se entrega completamente, ele se rende. E os colegas ficam lembrando, olha quem você é, o que você já fez, olha os seus trabalhos. Você matou um leão, ou você não matou um leão? Você matou o javali, ou você não matou o javali? Tudo era invenção. Não foi você? Quem é você? Então aquilo foi enchendo ele, sabe? E foi instigando, o colega instigando, aquilo foi enchendo ele. E ele ficou muito furioso, porque naquele exato momento, a princesa também, que era a filha do rei, estava condenada à morte. Ela ia morrer, ela ia ser degolada. E Hércules não queria que aquilo acontecesse, porque ela era a mãe do garotinho, que eu não me lembro como era o garotinho, que seria o rei sucessor do pai, o menininho. Porque o pai dele já tinha morrido, o rei já tinha matado o pai do garoto. E agora queria matar a mãe e o neto também, né? A mãe e o filho do menininho. Então, quando o Hércules viu toda aquela situação, ele se prontificou, criou forças novamente. Aliás, a força já estava nele, né? Ele só usou novamente, lembrou de quem ele era. Aí eu lembro, sabe de quem? Do filme do Rei Leão. Porque no Rei Leão, quando o Rei Leão morre, o filhinho dele, né, foge, vai embora. Simba foge. E Simba lá na frente, ele encontra quem? Ele encontra Timão e Pumba. E Timão e Pumba, com medo de serem devorados pelo leão, eles tentam convencer o leão de que ele não é um leão, de que ele é um igual a eles, como Timão e Pumba. E aí faz ele comer coisas, alimentos que não é típico de leão, não é da característica de leão. E o Simba realmente acredita, né? Porque ele cresceu longe do reino dele, então para ele perdeu a identidade de leão. Naquele momento aparece quem? O macaco. O macaco que batizou ele. Então o macaco chega e fala, quem é você? Aí o macaco começa a instigar. Você é filho de Mufasa, né? Você é um leão, você... E ele não sabe rugir. Ele não sabe rugir porque ele cresceu longe da família, longe da equipe dele. Então para ele não sabe que ele é um leão, ele é um animal qualquer. E aí quando esse macaco começa a instigar ele na beira do rio e leva ele até a água e mostra a imagem na água, que ele se olha, ele vê o pai dele, ele vê o reflexo. Quando ele se vê na água, ele vê o reflexo do pai. Daí ele reconhece que ele é um leão. Aí ele assume a postura de leão e volta para o reino e salva, né, todo o reino dele. E aí sim ele assume o reinado e ele vira novamente um leão. Isso aconteceu com Hércules no filme dele. Ele tá esquecido ali de quem ele é naquele momento que ele tá preso, ele se entrega, ele se rende, e o amigo dele fica instigando, até que ele lembra aquela fala do amigo, você é um guerreiro, ou você não é. Foi você que matou o leão, ou não foi? Foi você que matou o javali, ou não foi? Daí ele vai entrando, aquilo vai instigando, entrando nele, e ele toma postura. E quando Hércules toma postura, gente, é muito lindo. É muito lindo, porque tudo se revela. Os lobos, que ele tinha as visões dos lobos, ele vê os lobos que devoraram a família dele, os lobos estavam lá. A equipe dele descobre que ele não era assassino, que quem matou foi um dos reis lá com quem o rei Cotes fez parceria, fez aliança para fortalecer o seu reinado. E esse homem foi quem matou a família dele, então ele se revolta muitíssimo, ele fica muito chateado, muito magoado. Então ele cria força, ele lembra que ele é o Hércules, e ele se levanta, ele arranca aquelas correntes, e ele consegue mudar todo aquele quadro, né? Ele entra numa nova guerra, numa nova batalha, contra o povo que ele treinou, contra o rei que o contratou. Tipo assim, o jogo virou. E ele salva a mulher, né, que ia morrer, ele salva, consegue salvá-la, a mãe do garoto.
E assim eles conseguem libertar toda a equipe e eles voltam pra guerra. Então eles vão guerrear agora pra matar aquele rei. E a equipe tem os soldados que ele ensinou a treinar, ele agora vai ter que matar esses soldados. Mas assim, eu achei legal porque no final, os soldados, embora a maioria já estivesse mortos, teve uma parte dos soldados que reconheceu que não precisava mais obedecer o rei. Eles tinham que escolher a verdade. E a verdade, naquele momento, era Hércules. Depois de ver toda a trama do rei, tudo que o rei tinha feito, esses soldados não se renderam mais a ele. Até porque o rei até já tinha morrido, né? Ele empurra a estátua lá, poderosa, e ela cai. Ela mata o rei e muitos outros soldados. E os soldados que ficaram, eles se rendem a Hércules. Eles se curvam diante de Hércules. Eu achei aquele tremendo. Não porque se curvaram para Hércules, mas o que eu achei tremendo foi eles reconhecerem onde estava a verdade. Não estava no rei, estava em Hércules, né? E eu vi também assim como um respeito. Esses soldados, eles respeitaram porque eles foram treinados por Hércules, pela equipe dele. Então eu achei muito linda aquela parte ali. Embora o final, eu esperava o final, o casamento do Hércules com a princesa. Eu esperava isso. O casamento do Hércules com a filha do rei e o menininho levando as alianças. Olha a minha imaginação, gente. Não foi isso. O filme não terminou assim. Terminou eles como equipe, parada um tempo, tá. Mas enfim, era esse comentário que eu queria fazer. Muito legal. Gostei muito do filme. Tá, gente? O vídeo foi esse. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. E foi isso. Tchau! Tchau, eu queria ver seu Mookie pra me ver se parece com o do Hércules. Você tem que ser muito forte. Porque quando o rei contratou o Hércules, que falou assim, a princesa falou assim, ele vai pagar o dobro do seu peso. Aí o colega dele empurrou um prato de comida assim gigantesco e falou, come tudo. Que era pra ele pesar mais ainda e atingir um peso maior para ganhar um tributo bem grande. Então tá, vamos, é um desafio de músculos? Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos fazer um desafio de músculo. Vamos ver quem vai vencer. Olha o músculo da Hércules, ou da Érica, né? Vai. Vamos, força. Eu ia falar então. Hércules!